Nós vamos falar, gente, que o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde disse ontem que a epidemia do coronavírus no Brasil permanece severa, mas há sim sinais de estabilização. Eu queria muito que o Vini pudesse nos dar um panorama dessa história toda. Vini. Para a alegria de Adrilles Jorge, que ama de paixão a OMS, o Michael Ryan, diretor executivo, disse que a pandemia no Brasil ainda é grave, mas que a situação está, sim, se estabilizando. Agora, ele pediu cautela, Paulo, porque ele disse que é justamente neste momento de estabilização que alguns países acabaram relaxando um pouco aí algumas medidas, e aí a coisa pode se transformar num aumento muito rápido, né? Então, ele diz o seguinte, o Brasil tem uma história de sucesso no combate a pandemias, e se trabalhar de forma coordenada, mantendo as medidas de saúde pública em todos os níveis, não há por que não tenha sucesso desta vez também. Então, uma notícia boa, né? Apesar da situação ainda estar bastante grave, a OMS entende que a infecção de Covid aqui no Brasil está estável, Paulo. Muito bem, deixa eu perguntar agora para o Denis. Vini, o Imperial College mostrou que a velocidade, Denis, de contágio por coronavírus no Brasil se reduziu pela terceira semana seguida. O que explica isso? Eu queria que você desse um panorama também para nós. As medidas de isolamento, né? As medidas de distanciamento social, os modelos eles estão cada vez mais precisos, a gente está aprendendo sobre essa doença enquanto lida com ela pela primeira vez. É bom lembrar que 6 meses atrás não existia nenhum caso dessa doença, e hoje já tem muitos milhões de casos pelo mundo, e a comunidade científica está tentando correr atrás, né? E a OMS faz esse papel de coordenação entre os vários países, que é fundamental se você quer vencer uma epidemia, né? É impossível vencer uma pandemia sem coordenação global. Foi assim que a gente conseguiu vencer, por exemplo, a polio, né? Graças à coordenação da OMS. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Não dá pra ver, esse gráfico Denis. aqui, ó. Eu tô mostrando um gráfico para quem tá ouvindo no rádio e não dá para ver. Não, mas não é nem pra quem tá no rádio. Quem tá no YouTube também não enxerga direito. Não enxerga direito. Agora deu. É uma reta apontando pra cima. Tipo uma reta, parece um pouco uma ereção de um adolescente bem animado, assim. É uma reta apontando pro céu. O Brasil está explodindo o número de casos e o que a OMS está dizendo agora é que a gente está estabilizando. Isso é sim boa notícia. Mas o que significa quando está estabilizando? Significa que é o momento mais chave, mais fundamental para manter medidas de distanciamento social para evitar uma ressurgência. Porque assim, a reabertura precisa acontecer quando os casos estão baixando, quando a curva começa a baixar. Todos os países do mundo que estão abrindo estão esperando baixar. Por que não está baixando no Brasil? Porque as nossas medidas de distanciamento social elas ficam sendo furadas e boicotadas, inclusive, pelo próprio governo. Então a gente não conseguiu que a curva baixasse tanto quanto precisava acontecer para a gente começar a liberar. Isso é muito frustrante. Posso só te fazer uma pergunta insistindo nisso? Olha. Eu queria citar um exemplo aqui, porque eu particularmente eu tenho dúvidas sobre isso e queria um pouco mais de esclarecimentos. A UFRJ declarou, Universidade Federal do Rio de Janeiro, declarou que vai esperar a vacina contra a Covid-19 para retomar as aulas presenciais. Putz. Ou seja, quando é que isso vai acontecer, Denis? Como é que uma instituição faz uma declaração dessa? Você concorda com isso? Ridículo. Eu não tinha visto essa declaração, vou até checar. Checa. Eu não sei se a instituição falou isso oficialmente, me parece. Sim, falou. Me parece, no mínimo, precipitado. Eu acho que o mundo vai aprender aos poucos como é que convive ao longo do próximo ano. Vai ser um ano difícil. Mas eu acho que você hoje declarar que só vai retomar as aulas quando encontrarem a vacina, me parece no mínimo precipitado. Você tem que ir acompanhando as curvas e aprendendo com as experiências, né? Tem vários países que estão à frente do Brasil nessa pandemia. A gente tem que observar o que está acontecendo nesses países. Agora, não pode ser uma discussão tipo, o meu presidente acha que tem que abrir, então tem que abrir. Tem que ser uma discussão baseada em evidências. Vamos lá, Adrilles, vai lá. Tem uma grande evidência, né? A epidemia parece que está estável no Brasil e está baixando agora. Tem uma contradição na fala do grande epidemiologista Dennis Burgerman, que é a seguinte: a gente está diminuindo progressivamente o isolamento social. Então você não pode acreditar a baixa... Calma, você não pode acreditar a baixa da epidemia no Brasil, da pandemia no Brasil, ao isolamento. É o contrário.
Eu sempre achei que a gente nunca fez um isolamento específico, tanto mais os números mostram, aí 53%, 54% das pessoas nunca fizeram, sobretudo nas zonas periféricas, nas periferias das grandes cidades, sobretudo em São Paulo. Então o número de mortos infectados que a gente tem, resultado sempre foi de um não isolamento informal, que não garantiu empregos, que empobreceu as pessoas e condenou as pessoas à fome, miséria, isolamento, depressão. Pior ainda, se eventualmente a gente tivesse seguido os conselhos, né, de agora do vice-diretor da OMS e mantido só as regras de distanciamento social, aí eu sou absolutamente a favor, a gente já teria menos doentes de câncer morrendo em casa, menos cardiopatas adoecendo mais em casa, ou seja, outras mortes das pessoas que têm medo de ir para o hospital, menos cancelamento de cirurgias que causam exatamente muito mais problemas de saúde que provavelmente o Covid causará em relação, sobretudo, ao isolamento estúpido e burro que foi feito com os devidos vaticínios, né, completamente equivocados da Imperial College e encampados pela OMS. Oxalá tivesse dado esse conselho de distanciamento social no começo da pandemia. Agora, tem outro fato também. Eu vou citar um outro ídolo do Dennis Burgman aqui, que é o Dr. Osmar Terra, que falou o seguinte, que toda epidemia tem uma crônica de tempo que leva do começo, do princípio ao fim. Segundo ele, a epidemia está no fim porque ela já estaria no fim de qualquer jeito, com ou sem isolamento. E daqui a algumas semanas ela tende a arrefecer. E parece, o que está acontecendo. Ok, deixa eu passar a palavra para a Paulinha agora que pediu. Vamos lá, Paulinha. Queria fazer um merchan, porque eu gravo um podcast semanalmente com o Thiago Tamborini, que é um psicólogo especializado em educação infantil e também de adolescentes, e as escolas estão conversando a respeito dessa volta. Existem muitas dúvidas a respeito desse assunto, como vai ser, se vão ser dias alternados, com turmas menores, quais serão os protocolos, e a gente fez um podcast bem completo falando sobre isso. É só vocês procurarem Manual do Filho em qualquer player de podcast ou aqui no site da Jovem Pan, jp.com.br/podcasts. Muito bem, Denis, quer fechar ou posso passar para o próximo assunto? Bem brevemente, né? Você citou o Osmar Terra. Osmar Terra é o campeão de desinformação sobre o coronavírus, né? Sim. Ninguém publicou tanta mentira sobre esse assunto quanto ele. Ele é famoso por isso. Ganha. Ele é famoso por isso. O Imperial College ganhou, censura pesquisa científica quando não concorda com o resultado. Eu acho até comovente a forma como o Adrilles discorda de pesquisas que ele nunca leu e que ele não tem nem a menor intenção de ler. Ô, Denis, pelo amor de Deus. O Imperial College previu quase 1 milhão de mortos no Brasil. Não previu, Adrilles. Se você tivesse lido o estudo, você saberia disso. A OMS foi e voltou atrás diversas vezes. Erraram todo mundo. Eu acho assim, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade. Vou te dar a palavra agora. A gente tem que ter humildade para falar o seguinte. Todo mundo errou nesse negócio. Tem uns que erraram menos. O Osmar Terra, em relação ao doutorado na OMS, errou menos. Senhores, agora significa por favor, agora, Denis, né? Conclui, Denis, vamos lá. Não errou, tudo isso que o Adrilles está falando é mentira. O Imperial College faz modelagem por computador, tem estudos sendo lançados todas as semanas, os estudos vão sendo atualizados. Ele nunca previu 1 milhão de mortes, ele desenhou vários cenários, o pior cenário era de 1 milhão de mortes. A gente sabe, sim, por que as medidas de relaxamento, as medidas de restrição foram sendo relaxadas e ainda assim caiu a contaminação. Porque tem um atraso, tem um período de incubação, demora 2 semanas para a gente ver os efeitos da coisa. E infelizmente, no momento que a gente está conseguindo estabilizar a curva, a gente está vendo uma tendência pelo Brasil, inspirada em parte por operações de desinformação como essa da qual o Adrilles faz parte, e está tendo um relaxamento das medidas necessárias. Ou seja, daqui a 3 semanas a gente vai ver esses números subindo de novo. É uma pena e isso vai matar a economia brasileira, porque um país doente não tem força de trabalho saudável, a gente vai ficar preso numa pandemia enquanto o resto do mundo ouve cientistas e sai dela. Denis, meu amor, a Nova Zelândia está com novos casos, enquanto a Suécia enquanto a Suécia está caminhando para a imunidade de rebanho, cada vez menos mortes, cada vez menos infectados. Okay. Então ninguém tem certeza de nada, meu amigo. Oi, Paulinha. A da Nova Zelândia a gente já conta ontem aqui, Brasil, Fala, Paulinha, pode falar.
Não, que da Nova Zelândia é um caso bastante curioso de 2 mulheres que vieram para ver o pai que estava morrendo. Essas 2 mulheres que estavam contaminadas, né? Não foi um caso que aconteceu dentro da Nova Zelândia, foram 2 mulheres que vieram de fora e que agora já estão em isolamento. Elas puderam viajar porque o pai estava para morrer e as pessoas que tiveram contato com elas já estão todas isoladas e sendo testadas. Então também não foi assim, brotou de novo aqui, hein, gente, coronavírus. Não foi. Prova minha foi o caso tese. dessas 2 Quando mulheres. as pessoas viajam para um lugar como Nova Adriles, York, tem favor. novos casos. Quando não viajam, Denis, quando Mato Grosso do Sul não tem. 10 segundos para fechar, vai que eu preciso ir para o próximo assunto. Fala. Fechei. Fechou?